Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no LUTEDS, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também médico advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, vamos abordar uma instituição sempre lembrada e fundamental para a compreensão da atividade médica no Brasil, os Conselhos de Medicina, o CFM e os CRMs. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, e os 27 CRMs, Conselhos Regionais de Medicina, são autarquias federais, ou seja, têm autonomia administrativa e financeira e compõem a administração pública indireta, submetendo-se ao Estado e às normas de direito público. Isso significa que, embora não tenham controle ou indicação política partidária, precisam se orientar pela Lei 3268/57, além do Decreto 44045 de 1958, com suas modificações e outras normas federais complementares. Sua independência é crítica para evitar ingerências externas na prática médica. São considerados, portanto, guardiões da ética médica no Brasil. Vamos tratar aqui das principais funções que os conselhos de medicina exercem e se destacam no Brasil. Primeiro, registro profissional. Atuando na função cartorial, os CRMs promovem o registro de inscrição do profissional de medicina após a conclusão do curso médico, gerando então o número do CRM. Tal número é o identificador do profissional que está habilitado a exercer legalmente suas atividades. Significa que o graduado em medicina, que não está registrado e adimplente com suas obrigações junto ao CRM, exerce ilegalmente a profissão. Portanto, o registro é algo compulsório, é obrigatório para que os profissionais exerçam legalmente a medicina no nosso país. Além da pessoa física, os CRMs também promovem os registros das pessoas jurídicas, onde se pratica atividade médica, as operadoras de saúde, os diretores técnicos que representam as instituições, além dos médicos especialistas. As pessoas jurídicas recebem a numeração identificadora dos médicos especialistas também, o chamado RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Somente médico com este número pode se anunciar especialista em certa área reconhecida e inscrita no Conselho Regional de Medicina onde ele atua. Lembrando que, assim como há um número do CRM para cada estado da Federação e do Distrito Federal, também existe um número do RQE para cada estado da Federação e do Distrito Federal. Os CRMs também examinam o processo de revalidação de diplomas estrangeiros e mantêm um banco de dados nacional de médicos, permitindo que qualquer cidadão possa localizar onde cada médico está registrado, se possui registro em mais de um CRM, ou se já foi transferido, suspenso, ou se teve até o registro cassado, e ainda se dispõe de alguma especialidade. Por meio dessa função, portanto, de registro, a função chamada de cartorial, os CRMs emitem também uma carteira de identificação funcional do médico, que pode inclusive substituir a Carteira Nacional de Identificação. Portanto, é um trabalho relevante nessa função, que identifica de fato quem é o profissional de medicina e onde ele pode estar autorizado a exercer legalmente a profissão. É possível consultar os sites do Conselho Federal de Medicina e buscar, portanto, os médicos que são registrados no Brasil inteiro. Uma segunda função relevante que os conselhos exercem é de regulação do exercício profissional. Essa função é exercida por meio de normas. Os conselhos publicam resoluções, pareceres, notas técnicas e outras manifestações que orientam o médico a como se conduzir sob o prisma ético. Tanto o CFM quanto o CRMs dispõem de comissões de processo de consulta e, como o nome sugere, analisa consultas que são realizadas por diversos interessados, notadamente médicos que questionam o conselho a fim de que sejam orientados a como se conduzir de forma ética nos mais diversos cenários de atuação profissional, público ou privado. A norma mais conhecida do Conselho Federal de Medicina é, de longe, a resolução que trata do chamado Código de Ética Médica. No entanto, devido à sua especificidade, nós vamos abordar o Código de Ética Médica em um outro episódio do nosso podcast. Mas, além do Código de Ética Médica, os conselhos também publicam outras normas que vão abordar os mais variados temas e muitas vezes irão complementar o que está descrito no Código de Ética Médica. Eventualmente, para se manifestar, os conselheiros também são assessorados pelas câmaras técnicas de alguma especialidade, compostas de profissionais de notável saber em certa área que poderão ser provocados também, a fim de que assessorem os conselheiros, que possam produzir depois resoluções e pareceres sobre certa área, sobre certa atuação em particular.
Uma terceira função relevante dos conselhos de medicina é a de fiscalização. Por meio dessa atividade, os conselhos de medicina mantêm um quadro voltado para fiscalizar a atuação médica em qualquer local, público ou privado, onde se pratica a medicina. Os próprios conselheiros executam essa função e, eventualmente, médicos fiscais de carreira dos CRMs ou delegados nomeados para atuação na capital ou no interior do estado. Tal atividade visa garantir que os médicos atuem na conformidade das normas éticas. Tal condição serve como proteção da sociedade e dos cidadãos. Também é por meio dessa função que os conselhos mantêm as chamadas CODAME, as Comissões de Divulgação de Assuntos Médicos, que são voltadas especificamente para as questões de publicidade médica, participação de médicos em rede de televisão, redes sociais, rádio, jornais, etc. Então esse tema da publicidade também é um tema bastante vasto, mas nós vamos abordá-lo também em outro episódio do podcast. Uma quarta função que nós temos de destacar dos conselhos de medicina é a chamada apuração da responsabilidade ética do médico. Essa apuração é a competência exclusiva dos conselhos de medicina, envolve a instrução e julgamento de processos éticos profissionais por meio da apuração de denúncias, que eventualmente chegam aos conselhos de medicina por meio de pacientes, de assistidos, de parentes, responsáveis legais, autoridades médicas, profissionais de medicina, alguém que eventualmente conhece algum fato e informa ao conselho. Há todo um rito, um procedimento que deve ser observado num processo sigiloso, no qual somente as partes, procuradores e os conselheiros devem ter acesso durante a instrução e julgamento do processo. Ao final desse procedimento, o corpo de conselheiros julga e pronuncia se o médico é considerado culpado ou não culpado de uma possível infração ética. Se eventualmente for considerado culpado, poderá ser apenado em uma das modalidades previstas no artigo 22 da Lei 3268/57, que envolve desde uma advertência privada até a cassação do registro profissional. Dessa forma, a atuação do sistema de conselhos CFM e CRM é sempre de forma distinta na defesa da ética médica e seu exercício ético, portanto, da medicina no nosso país. Nesse sentido, também reconhece os profissionais que se destacaram na sua conduta ilibada, na conduta ética, ao longo de toda a atividade profissional. Todos os anos são concedidos certificados e medalhas do mérito ético profissional aos profissionais que servem como referência, que são como norteadores reconhecidos pelos próprios conselhos de medicina. O sistema de conselhos também colabora com políticas de saúde, promove encontros de educação continuada, reuniões com autoridades da saúde, Ministério Público, autoridades judiciais e eventos que promovem a prática científica e principalmente a prática ética da medicina. Além disso, serve como órgão consultivo aos profissionais, mantém bibliotecas, mantém redes sociais que divulgam suas atividades, além de publicações específicas em informativos, em revistas, em jornais, que poderão também orientar a classe médica e os cidadãos em geral em frente às questões éticas que envolvem o exercício da medicina no Brasil. Em palavras finais, os conselhos de medicina devem então servir como elos e conectam, portanto, a ética e a boa prática científica da medicina. Espero que esse episódio tenha ajudado a entender melhor a organização desse sistema essencial para a prática médica. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no Estúdio Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, na técnica e edição de áudio Lucas Paiva, na direção da Rádio no TED, professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, na locução, esse que vos fala, o professor Renato Evandro. Até mais, fraterno abraço.